faremos uma viagem no tempo e voltaremos aos anos 70. O coro Elas Louvam tem o prazer de apresentar o musical Lembranças. Por volta de 1967, aconteceu nos Estados Unidos algo impressionante. Foi um agir soberano do Espírito Santo no meio da juventude americana na década de 60 e de 70. E o que se deu a partir daquela época nos afeta até hoje. Foi um grande movimento de fé e salvação. Poucas pessoas ouviram falar nele. Foi o Jesus Movement, o movimento de Jesus. E esse mover de Deus fez a juventude experimentar uma mudança de vida radical ao se encontrarem com Cristo. E esses jovens se reuniam nas casas, nas igrejas, nos ginásios, nas lanchonetes, buscando entender o que estava acontecendo e aprender mais sobre a Bíblia, sobre Jesus. Essa onda foi se espalhando através da música, das artes, dos esportes, porque havia naquele período o movimento hippie, a época de Aquários. Então as igrejas tradicionais elas não conseguiam absorver essa geração e muitas comunidades underground foram surgindo para absorver as novas conversões desse pessoal esquisito. Somente em 1970 a mídia americana notou a existência desse movimento. E os jovens eram chamados de Jesus Freaks, os loucos de Jesus. As redes de televisão começaram a notar que se tratava realmente de um movimento e começaram a divulgar os grandes batismos feitos nas praias, as enormes reuniões de oração e os festivais da música cristã. Vários líderes formados pelos grupos americanos ligados ao movimento de Jesus transformaram-se em missionários e espalharam-se por diferentes países para proclamar a fé cristã e o novo jeito de evangelização. Muitos vieram para o Brasil e implementaram essa nova forma de evangelizar nas ruas, praças, praias. Foi por meio da informalidade e facilidade de adaptação inspiradas no movimento hippie. Eles faziam uso de apresentações teatrais, musicais, abordagens pessoais, versões das músicas originais no inglês eram preparadas em português e a guitarra e a bateria passaram a ser utilizadas. Esse modo jovem de cultuar, cantar, pregar passou a influenciar fortemente a juventude protestante brasileira e ampliou a presença dos movimentos para-eclesiásticos já existentes no país, reforçando e abrindo espaço para os outros. O efeito do Jesus Movement para o Ocidente é principalmente a ruptura com a música cristã tradicional, na sua face música sacra ou música erudita, trazendo ritmos, elementos da música popular, da música pop para os domínios do cristianismo. Com isso, a música religiosa ocidental foi transformada além do referencial de culto cristão e adoração. Vários grupos nasceram nesse período. Os mais populares foram os Vencedores por Cristo, Palavra da Vida, Grupo Elo, Comunidade S8. E destacam-se também na década de 70, Guilherme Kerr, a banda Êxodos, que foi a primeira banda cristã de rock no Brasil, Voz da Verdade, Asaf Borba, Ademar de Campos, Grupo Mensagem, Gerson Ortega, Nelson Bomilcar e Rebanhão, uma banda de rock brasileira fundada em 1979 por Janires e Pedro Braconô. A abertura que as lideranças eclesiásticas ofereciam a esta renovação musical tinha uma proposta de introdução de novos ritmos e instrumentos. Em algumas igrejas, a bateria, a guitarra e o contrabaixo eram proibidos por serem usados pelas bandas seculares de rock, assim como os instrumentos de percussão, que eram considerados do diabo por causa da utilização nos cultos afro-brasileiros. Na década de 70, o Brasil vivia o apogeu da ditadura militar. O AI-5 havia sido decretado, a censura era forte estratégia para a garantia do poder militar, direitos políticos cassados e lideranças de oposições presas. Os ideais da ditadura militar instalada no Brasil, no final dos anos 60, provocaram uma desarticulação sem precedente dos movimentos da juventude protestante. Fechamento de seminários teológicos, extinção de associações de juventude, destituição de lideranças e funções eclesiásticas, censura a veículos de comunicação oficiais da juventude e outras posturas deram um tom de um período que estabeleceria uma apatia entre os jovens evangélicos. Os conjuntos jovens surgiram como alternativa para a atuação da juventude. A ideia que passou a ser trabalhada foi que a juventude deveria estar dentro das igrejas e não fora dela, envolvida com movimentos ideológicos mundanos. Os conjuntos jovens e os retiros espirituais dos grupos para-eclesiásticos foram instrumentos para o estabelecimento desse novo ideal. Junto com a eletrônica das aparelhagens de som e dos instrumentos, os gêneros musicais das músicas adaptados à religiosidade e à aparência clean dos novos líderes traziam um novo formato para o jeito de ser jovem nas igrejas evangélicas.
ar mais um campeão de audiência. Hoje, neste horário, programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas. A década de 70 no Brasil foi um período marcado pela sucessão de governos militares, onde os brasileiros eram caçados, exilados e proibidos de exercer suas profissões. Centenas de milhares de pessoas foram perseguidas pela ditadura. A censura atuava em todas as áreas da sociedade. Cenas de filmes, versos de músicas, notícias de jornais, peças de teatros e livros eram mutilados, cortados, vetados e às vezes de forma incompreensível. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Apesar da repressão, o país vibrou com a Copa de 70 no México. Milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Em outubro de 1974, no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a maior cruzada evangelística de todos os tempos, com a presença do pastor e evangelista americano Billy Graham. Chegou a reunir 615 mil pessoas nos 5 dias de pregação da Palavra de Deus. Ao fundo, ouvimos um gigantesco coral formado por 11 mil coristas, expostos na galeria do maior estádio do mundo. O intérprete foi o pastor Walter Cashel. Calcula-se que em torno de 40 mil pessoas tenham tomado a decisão de seguirem a Cristo. Nesse dia, mais de 25 mil pessoas ficaram do lado de fora do Maracanã. There's something about a big stadium and evangelism and the great spiritual battle involved that causes all of us on the platform to be a little bit more weary than we were 20 years ago. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. Essas são as lembranças da década de 70. O coro Elas Louvam cantará um pouco do que os grupos, conjuntos e coros cantaram naquela época. Todas as músicas apresentadas aqui fazem parte de um repertório composto e cantado há mais de 40 anos. O objetivo do musical Lembranças é mostrar que, mesmo com todas as mudanças pelas quais passamos na nossa forma de cultuar e cantar, a palavra de Deus cantada salvou, salva e salvará vidas. A adoração através da música nunca morrerá. Cante com a gente! Está começando o musical Lembranças. Santo é o Senhor, do disco Canções de Esperança, grupo musical AF. O ano é 1978. Vamos nós cantar louvor ao teu Espírito, toda a terra o teu louvor. Maravilhas ele fez, pois só ele glória a ti.
Seu Plano, conjunto Som Maior, uma composição feita no final da década de 70. Canção do Amor, do disco O Som Nosso de Cada Dia, volume 2, Coral Jovem da AF, ano de 1978. Sempre a sorrir no hino.
Chegou, do disco Ouvi Dizer, Grupo Elo. O ano é 1979. Você chegou, minha vida inundou. O seu amor, seu sangue derramou. Música O Milagre, do disco Canções de Esperança, Grupo Musical AF, ano 1978. Tornando
Maior, ano 1979. Você já parou pra pensar o que vai fazer quando Deus te chamar? Das contas que você vai ter que ajustar o seu viver, no seu pensar, o seu falar. É bom pensar, amigo, na dor e no perigo, pois não vale a pena se perder. Cristo morreu pra você viver. Ele quer apenas te salvar. Você já parou pra pensar no que vai fazer quando Deus te chamar? Das contas que você vai ter que ajustar do seu viver, do seu pensar, do seu falar. É bom pensar, amigo, na dor e no perigo, pois não vale a pena se perder. Cristo morreu pra você viver. Ele quer apenas te salvar, te ajudar, te amar. Música Se Meu Povo Orar, do disco Jubilai 1, Coral da AF, ano 1976. Que pobre
indústria da música evangélica dos anos 70 gerou novas práticas desencadeadas a partir da profissionalização de músicos, cantores e grupos musicais evangélicos ocorrida no período, aliada ao desenvolvimento da mídia evangélica no Brasil, ambos fundamentados na prática que enfatiza o valor superior do louvor e da adoração no culto. A música evangélica não tem idade, ela rompe as fronteiras do tempo e ainda hoje pode comunicar, tocar os corações, salvar vidas, transformar e, sobretudo, através dela, podemos louvar e adorar a Deus. A música foi criada por Deus e será a única prática que teremos do culto público na eternidade. Tudo passará, mas a música subsistirá eternamente. Em Jó 38, versículos 4 a 7, diz que havia música na criação e antes dela. Em Gênesis 4:21, a música era ensinada por quem sabia e era cantada e tocada por quem aprendia. Em Números 1 a 26, os levitas foram separados e consagrados para o ministério da música. Em Deuteronômio 31:19, Deus é compositor. Em 1 Crônicas 15:22, os líderes da música deveriam saber teoria musical. Em Ezequiel 28, dos versículos 13 ao 21, Deus é criador de instrumentos. Em Efésios 5:19, Paulo diz que os cristãos devem cantar como só grupo, de tal modo que o louvor dos seus corações possa subir até os ouvidos de Deus. Em Colossenses 3:16, corretamente usada, a música pode ser um dos nossos mais eficientes meios de educação. A música deve ser usada no ensino e na admoestação de uns aos outros. Em Apocalipse, há vários exemplos mostrando que esse ministério da música prosseguirá na eternidade. Agora, entendemos o propósito divino com relação à música. Ela foi criada por Deus e colocada no homem para que este o adore com amor todos os dias e por toda a eternidade. Então, ouvi que toda a criatura que está no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13.